Olá, eu sou Cláudia Boechat e nós estamos aqui com mais um Quero Saber. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fisioterapia em doenças neurológicas, em alguns casos específicos também de autismo. E para isso nós vamos conversar com Mislena Machado, né, fisioterapeuta. Oi, gente. Ela trabalha com a gente lá no Helpers Autismos, e atende as crianças lá, não só crianças com autismo, mas tem uma experiência também com crianças com questões neurológicas, né, com doenças neurológicas. Neuroatípicas em geral. Atípicas em geral, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo autismo. Depois tem umas coisinhas, a gente vai para a parte das crianças com outros transtornos, né? Começando o seguinte. Primeiro contato do fisioterapeuta com uma criança é a avaliação. E fala um pouquinho pra gente, como que é esse processo da parte de fisioterapia? Então, o processo de avaliação na fisioterapia é um processo extremamente importante. A avaliação é importante em todos os âmbitos e áreas, né? Em qualquer âmbito da fisioterapia ou da neurologia em geral. Mas olhando na visão da fisioterapia, a gente vê mais a parte motora, mas o autismo, por exemplo, ele já foi muito negligenciado na parte motora. Então, hoje a gente vê que a parte motora ela é primordial também no desenvolvimento do autista. Geralmente, as pessoas olhavam muito essa parte comportamental, sensorial, e aí o motor, aquela parte do desenvolvimento ia ficando para trás, e aí a criança, nossa, não está desenvolvendo, por quê? É mais porque hoje a gente tem uma visão mais ampla, mais estudos, né, publicados, e a fisioterapia tem buscado, tem corrido atrás disso. Então, através de uma avaliação bem precisa, a gente consegue identificar vários atrasos, a gente consegue identificar o que está acontecendo com aquela criança, se é postural, se é do tônus, e o que a gente pode fazer, um circuito motor, para melhorar aquela criança, o dia a dia, e a funcionalidade, né? Eu acho que o fator primordial, assim, para você avaliar uma criança, é você ver uma qualidade de vida ali e a funcionalidade. Então, o que aquilo está afetando? O que aquela síndrome, aquela lesão neurológica, ou em geral, assim, o que está afetando na vida daquela criança? E o que a gente pode melhorar? Então, assim, eu acho que a fisioterapia neurofuncional, ela tem que ser muito funcional. Ela tem que ter essa visão funcional num todo, né? E a gente quis conversar com a Milena, até porque agora, com a nossa experiência lá com a RPM na clínica, como a gente tem observado que as crianças chegam numa certa idade e aí, ninguém lembrou da parte motora. E aí a criança não tem força, não faz pinça, não tem uma série de pré-requisitos que não são cognitivos, que são motores, né? Principalmente quando a gente pensa em praxia motora. Muitas crianças do autismo têm apraxia motora e isso tem sido muito negligenciado. A gente pensa muito nas questões sensoriais, óbvio, né, em regulação da criança, óbvio, intencionalidade, uma série de coisas, dependendo da linha com que ela seja trabalhada, atendida. Mas, sabe, aquela coisa do exercício motor, aquela coisa de memória motora, aquela coisa... Isso não tem sido tanto. E agora, no RPM, que a gente precisa disso, né, desse movimento, então a gente tem observado isso, a gente precisa começar com essa abordagem desde bem cedo, né? Esse olhar para a questão motora. E aí, assim, a gente já falou um pouquinho da importância da avaliação, mas na hora de traçar as condutas, o que você precisa avaliar ali para definir as suas condutas? Não só no autismo, mas no geral, como eu disse, principalmente começar pela anamnese, perguntar tudo aos pais. Eu acho que a gente tem que, quanto mais informação a gente receber, melhor. Então, sempre perguntar ao pai, fazer a anamnese, ver qual médico encaminhou, quando descobriu o autismo, o que você começou a reparar, o que você, como pai, né, fez para melhoria, o que você buscou de alternativa para essa criança, quando começou. Aí você vai para a área do desenvolvimento, né? Engatinhou, como que comeu, como que começou essa deglutição, né? Se teve alteração na fala, e aí a gente vai vendo toda essa questão do desenvolvimento. Acho que também essa questão de marcos motores é muito importante para a gente saber de onde começar na avaliação, para onde começar e para onde levar, né? Porque cada criança é única. Então, assim,
Quando chega uma criança ali para você avaliar, você vai conduzir a avaliação para aquela criança. Então, como você falou sobre a apraxia motora, tanto fina, né? A gente pode também levar para o lado da coordenação motora global. Então, assim, a partir do que a criança está te dando ali nos marcos, no desenvolvimento, na parte motora, você vai encaminhando essa avaliação, sabe? Para esses lados diferentes, assim. E você pega, por exemplo, um bebê, né? Uma criança super novinha que não senta no tempo certo, você já tem alguns sinais de tônus muscular, com certeza, né? Dele levar a mãozinha à boca, essa coordenação, começar a explorar. Isso. Então, interessante quando a gente pensa no autismo, né? Nesse caso, principalmente no autismo, porque nas outras patologias que a gente vai entrar um pouquinho mais para ver, a gente tem características diferentes, cada criança com uma característica diferente da outra sempre, mas, né, normalmente, muita espasticidade, já são outras coisas. Mas, em relação ao autismo, são sinais pequenos, né, desde pequenininho, que não precisa chegar a andar para você ver que ele está andando na ponta do pé. Sim. Às vezes só demora no sentar, né, em sentar, a postura, sustentação de cabeça, bem pequenininho. E já é um alerta, né? Então, assim, algo que eu acho que é primordial também é observar. Então, assim, quando você fala em observar, é observar tudo. A observação é muito importante na avaliação, assim, você observar ali o tônus. Como você falou, desde pequeno a gente já vê sinais. Então, você observar a criança, o pai ser orientado também nas observações em casa. Observa se tá assim, ou se tá daquele jeito, ou se tem algum atraso. Então, assim, saber passar também para a família orientações é muito importante, né? Durante ali a avaliação, não só na avaliação, né? Durante a terapia, ter um acesso, ter essa interação com a família, que também é importante, para ter uma continuidade ali do seu trabalho, né? Os pais estarem conectados junto com você no mesmo propósito. Que bom seria se a gente conseguisse essa avaliação com todas as crianças, né? A gente teve contato agora há pouco tempo com uma criança típica, aparentemente um bebê típico, mas que na hora que a gente fazia o som, naquelas avaliações, né? E ele olhava menos, prestava menos atenção em um dos lados. E a gente foi conversar com a família e entendeu que a câmera encostada na parede, e ele ficava sendo estimulado sempre de um lado, e o outro não. Então, só essa mudança de postura, de posição, de como deixar, ficar atento a isso. Você não pode estimular só. Então, isso já fez mudança. A próxima vez que a gente viu, ele já estava, isso já estava resolvido. Ele já estava olhando para os dois lados. Então, assim, são detalhes, né? E postura, às vezes a criança tem algumas sensibilidades sensoriais, e aí, às vezes, o toque muito leve irrita muito, você tem que fazer uma pressãozinha mais profunda, e isso ajuda no desenvolvimento, né? Em todos os aspectos. E como a clínica está relacionada com a anatomia? Então, vamos falar um pouquinho de anatomia, né? Eu gosto muito de falar da anatomia, porque a clínica, ela tá totalmente... Então, essa questão observacional que eu falo, é você olhar para a criança e saber exatamente aonde está a lesão dela. O que está acontecendo no cérebro daquela criança. Então, assim, eu sou apaixonada por neuro, né? Então, neuro, para mim, eu olho assim, então eu tento buscar o máximo para conseguir observar a criança e trazer aquilo para a prática clínica. Então, por exemplo, uma criança autista, ela vai chegar ali no consultório e ela, vamos supor que ela tem uma apraxia, porque eles realmente têm esse problema de planejamento motor. Então, a gente já sabe que é uma área secundária. Nós temos no nosso cérebro a área primária, secundária e terciária. Então, nós temos as 3 áreas cerebrais, né? Tanto motora quanto visual. E a área primária é onde a gente recebe a informação. A informação ela vai chegar naquela área primária, como se fosse a base da pirâmide. A informação vai chegar e ali o que vai acontecer? Ela chega, mas se o paciente ele não tem aquela área preservada, ou se tem alguma lesão ali, vai ficar só nisso, ele não vai executar, não vai ter essa execução, vai chegar, ele não vai entender, não vai processar. Porque a área secundária já é a área do processamento. Então, tem que chegar a informação,
processar a informação na área secundária, e na área terciária é onde a gente vai ter aquela percepção, que vão encaixar cognitivo, memória. Então, a área terciária é como se fosse um link ali para todas as áreas continuarem em funcionalidade, no funcionamento correto. Então, vamos supor que chega esse paciente autista e ele tem um atraso e não tem um planejamento bom, e a gente já sabe qual área que está ali afetada. É a área do planejamento, que, claro, que não envolve só a área secundária, mas envolve núcleos da base e várias outras estruturas cerebrais, né? Mas ali a gente já sabe para onde a gente vai encaminhar e como que vai encaminhar as condutas fisioterapêuticas para aquele paciente, né? Já um paciente com paralisia cerebral, por exemplo, ele vai ter uma alteração de tônus. E aí, a alteração de tônus também está na área motora. E aí, o que acontece? Qual área motora? É do giro pré-central, né? Que é ali a área primária, onde mora mesmo o primeiro neurônio motor. E é ali que vai ter essa alteração de tônus. Então, se ele tem uma alteração de tônus com uma espasticidade, ele vai ter uma hipertonia. E o que acontece? Essa informação vai estar descendo de forma errada, entendeu? Ela vai estar tendo uma semitensão muscular diferente. Então, ali a gente consegue identificar, durante a avaliação, mesmo com avaliação de tônus, tem as avaliações para cada tipo, né? Para espasticidade, para tônus flutuante, hipertonia, hipotonia. Então, ali a gente consegue designar. Já os autistas, eles são mais hipotônicos, vamos colocar por assim. Então, já não é do primeiro neurônio motor. Então, a gente já consegue diferenciar, desanexar e entender melhor a clínica do paciente. Então, a anatomia é extremamente importante para a gente conseguir levar essa avaliação para o lado certo. Porque se você não faz uma avaliação que é correta, você vai estar tratando o seu paciente errado. Então, assim, é interessante a gente fazer essas conexões, entender para qual lado a gente vai levar, assim. E é interessante como que a anatomia, embora ela não mude, os estudos sobre ela mudam, né? As evidências, os trabalhos vão evidenciando algumas coisas. Eu vou dar um exemplo da minha mãe, que ela já tem bastante idade, mas ela tem por uma série de questões neurológicas, ela tem uma hipertonia muito grande. E a gente conseguiu fazer o Botox para diminuir a hipertonia. Sim. E ela não tinha movimento funcional nenhum com a mão. E quando a gente conseguiu fazer, que a gente foi local, né? Não foi cerebral. Mas só de diminuir aquele tônus ali, ela já conseguiu um pouco de movimento. Então, assim, imagina uma criança... E tem a aplicação do Botox, né? Sim. Que é muito feito até em crianças com paralisia. E no caso do autismo, em ponta de pé. Ponta de pé. Que é o meu filho é autista, ele anda na ponta de pé, tem um encurtamento já, ela sabe que ele é a fisioterapeuta dele. E a gente já tem alongado bem mais, né, mas tem um encurtamento. Mas eu tenho muito medo do Botox, embora seja muito local, eu ainda não consegui, né, assim... Ainda não consegui achar em quem eu me sentisse seguro para fazer, porque ele tem uma habilidade motora muito grande. Exatamente. Então, eu tenho medo disso mexer um pouco nessa habilidade dele, a musculatura que ele já está tão acostumado, e ele tem muita agilidade. E está indo, então deixa com a Milena. É maravilhoso, gente. Estimuladíssimo, muito inteligente, assim. Ele tem uma parte motora excelente, e graças a você, né, Cláudia, que sempre estimulou, sempre trabalhou, sempre correu atrás. Então, assim... Dani, deixa eu dar um recado. Dani, tá quase, tá? Já ela termina com o namorado. Meu Deus. Vai desistir desse casamento, fica tranquilo. Gente. Mas ele é apaixonado nela, por isso que eu tô falando isso. Mas, assim, é uma coisa realmente, né? Embora seja muito estimulado, essa questão da ponta do pé é muito complicada. Porque quando ele era pequenininho, tudo que a gente fazia para tentar diminuir a ponta de pé aumentava. Porque como era uma busca sensorial inicialmente, né? Agora já nem é isso, nem sei mais se é só isso, mas, né, tem um comportamento, né? Mas tudo que a gente botava, ele achava, nossa, tá mais legal ainda ficar na ponta do pé. A gente botava pezinho, botava colete, tudo que botava era quase... Era o contrário. Vamos malhar essa ponta de pé, sabe? Era mais ou menos como assim, vamos botar carga. E então nunca deu muito certo. Ele baixava melhor quando era pequeno com algumas coisas de tato. Com geleca, aí ele botava porque gostava da sensação, aí ele ia atrás dessa sensação. Entendi. Mas vai crescendo, e aí você já não consegue, vai mudando, e os interesses vão mudando, e aí já não está mais interessado nessas coisas de geleca que vocês têm.
Mas né? eu tento até fazer no sensorial com ele. Ele faz, mas ele faz o que ela manda, então tá tranquilo. Então, vamos falar agora um pouquinho dos casos específicos que assim, a fisioterapia no autismo tem muito mais coisa, abrange né? muito, abrange, assim, não só... a gente pensa... autismo não tem cara, né? Então, assim, cada autista é único, assim. Não só o autista, eu falo que o paciente neuro, ele é muito único. Então, cada atendimento, cada avaliação vai ser muito única e a gente tentando buscar e oferecer o melhor para o paciente, né? Então, ele corre muito para a ponta do pé, ele tem a parte sensorial, temos um desafio, eu tô tendo um desafio lá na clínica também, com 3 aninhos. E, assim, a gente tá tentando engajamento, porque, assim, é muito importante o engajamento. Tentando essa associação, de associar. Uma coisa também é a linguagem. O Dani é não verbal, né? Mas, assim, tem os autistas que eles são aquele... na verdade, eles são um verbal, só que um verbal sem sentido, que não dá sentido, algumas né? pessoas nem qualificam como verbal, né? Eles são vocais, mas assim, vocais. Comportamento verbal sempre, até Dani tem pela visão do ABA, por exemplo, né? E do DR já é uma visão diferente. Mas assim, fala, mas não tem funcionalidade. Isso, não fica dá em ecolalia, a gente tem muitos casos assim, né? Só que eles entendem. Então, o RPM, ele traz muito essa ideia, né? Da gente ver e falar com o paciente, sabendo que ele está entendendo o que a gente está falando durante a terapia. E tem muito terapeuta, assim, que não abrange tanto essa área, busca uma coisa muito infantilizada. E saber que um paciente de 16 anos, de 15 anos, como o Dani, ele não está interessado nas mesmas coisas que um paciente com 3, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem que saber também levar a terapia para essa área. E esse paciente, eu tô tentando muito essa questão de associar, de engajar, de tentar essa parte motora, sabe? Porque eu vejo esse desequilíbrio motor, uma coordenação motora global rústica, assim, que ainda precisa ser trabalhada, fina, então. E paciente também com 16 anos, que tem muita ecolalia, que essa parte vocalizada, né? Mas ele faz as coisas perfeitamente. Você vê que, assim, é você estimular e a criança, e acreditar no potencial daquela criança, né? Sim. E uma coisa muito interessante também, que eu gosto de trabalhar, são as AVDs. Então, as AVDs, por exemplo, vai trabalhar ao mesmo tempo que a gente está amarrando um sapato, ensinando aquela criança a colocar um sapato, vestir uma meia sozinho, para alcançar a sua independência. A gente também está treinando uma praxia fina, uma coordenação motora. E é bem interessante a gente ver vários lados, assim, da fisioterapia atuando, né? E quando a criança está motivada, né? Por exemplo, vamos sair porque a gente vai fazer um passeio, uma coisa que ele quer fazer, ele bota o sapato direitinho. Agora, quando não quer, não consegue botar. Então, assim, essa motivação, e em casa você tem às vezes, mais oportunidades disso até do que na clínica. Sim. E a última conversa que a gente teve aqui no Quero Saber foi exatamente sobre a participação dos pais nas sessões. E aí, é muito importante os pais saberem o que está sendo trabalhado e por quê, para ele entender que ele pode fazer isso em casa. A gente está falando do fisioterapia em motor fino, né? Então, lá, amarrar o sapato, alguma coisa assim. Também não vale só comprar Crocs pro menino, já que quer aquele calce que ele faça. Então, assim, na hora que ele tá fazendo na clínica, às vezes ele não vê sentido naquele sapatinho com aquelas linhas ali para ele amarrar. Sim. Você até faz, você te engaja e tal, mas não tem tanto valor como assim, quer ir em tal lugar, vamos passear. E aí ele botar e ele ter que amarrar. Ele faz muito mais envolvido, querendo. Com certeza. Então, por isso que é importante os pais estarem dentro, porque não é só de falar, ele está vivenciando o que está sendo feito na clínica e o que ele pode fazer em casa para ajudar. E dando sentido, né? Isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as crianças com paralisia cerebral, né? Que é uma área que você gosta muito também. A paralisia cerebral também é meu xodó na físio. Também, assim, procuro me especializar muito ainda. Eu gosto muito de trabalhar a paralisia cerebral porque eu vejo muito resultado, sabe? A gente olha assim e as crianças precisam da nossa ajuda. Porque eles são muito motores, né? Então, assim, a maioria
não tenham comprometido o cognitivo, mas muitos deles têm. Então, também uma avaliação precisa para a gente entender ali a clínica daquele paciente, mas o carinho também, né, é tão importante. Eu fiz o meu TCC em volta da paralisia cerebral, e eu tenho um carinho tão grande pelo meu paciente até hoje, assim, ele foi um divisor de águas na minha vida para neuro, assim. E eu trabalhei muito com ele, aprendi muito com ele. Então, assim, o alongamento faz muita diferença. Tem vários estudos hoje com discordâncias, né? Entre alongar ou não alongar o músculo espástico. O que aquilo vai dar de funcionalidade para aquele paciente? Mas, assim, dentro das terapias aplicadas, eu via muito resultado no alongamento. Então, se eu estava vendo resultado, eu ia aplicar nele, né? E às vezes dá mais resultado em uma criança e não do que na outra. Né? Depende também de qual que é, espástica ou hipotônica ou atáxica, tem vários tipos. Mas, assim, no caso, 80% são espásticas, né? E a espasticidade está ali presente, e trabalhar com espasticidade é uma coisa muito desafiadora. A espasticidade, ela dificulta muito a qualidade de vida do paciente. E, no caso, ela não vai sumir, porque é uma desregulação neurológica, é uma desregulação do tônus, é uma alteração neurológica. No caso, a gente teria que gerenciá-la, né? Então, ali, trazer exercícios e repetições para o músculo entender ali aquela repetição de movimento e ter uma melhora. Isso é o que chama de memória muscular. Memória muscular. Que aí você fazer o movimento de forma correta, né? Juntamente com a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade também é maravilhosa. É o grande aliado de quem trabalha com neuro, né? Exatamente. Porque a neuroplasticidade é onde você consegue achar outros caminhos, né? Para que as coisas aconteçam. Em relação... É engraçado, né? Eu ouvia muitas vezes... Eu sou fisioterapeuta também. E eu ouvia muita gente falar assim, não gosto de trabalhar. Eu também já pensei muito assim, não gosto de trabalhar com neuro, porque a gente tem muito resultado. Muito pouco resultado. Pouco. E, na verdade, é o contrário. Você tem, talvez, poucos ganhos a longo prazo, por conta dessa questão de coisas que são instaladas, né? Sim. Que você vai trabalhando. Mas existem outros resultados na relação com o paciente, né? E momentos, né, da sessão. Assim, é uma conquista que não tem preço. Quando o paciente ele consegue um movimento novo ali, eu fico felicíssima, né? Porque eu quero ver meu paciente bem, eu quero ver ele funcional. Então, assim, tem que gostar muito. Então, a gente trabalha muito a postura, o ganho postural, desde, assim, da primeira infância, né? Desde quando é nenenzinho, que a gente vê esse atraso do desenvolvimento, tanto ali no ganho de musculatura, na cervical, tanto no sentar, no rolar, no engatinhar, todo esse atraso também tá associado na paralisia cerebral. A prematuridade também é um fator que pode influenciar. E, assim... a gente ter esse olhar clínico também para a questão da postura, do ganho de tônus em posturas diferentes. Tem que saber também a pegada ali naquele paciente. Não é uma pegada normal, igual atende um outro paciente. Você tem uma pegada específica. Eu acho inibir muito... algumas coisas. Inibir, enfim... eu acho muito interessante também, que é um curso que é uma meta, o enfaixamento elástico, por conta de deformidade, porque é muito muscular, né? É uma parte muito motora, que é a parte mais motora, né? Afetada na paralisia cerebral. Então, o enfaixamento elástico, ele dá muita possibilidade para o paciente neurológico, né? De paralisia cerebral. E aí, tanto nos casos de autismo, como nos casos de... pacientes com paralisia cerebral, né, jovens, adolescentes. Acho que é importante a gente falar que pense sempre em presumir competência, né? Se ele não consegue algumas coisas fisicamente, não significa que cognitivamente ele esteja comprometido. Com certeza. E muitas vezes você tem uma criança, tanto no autista como no paralisia cerebral, enfim, ou qualquer outro transtorno sensorial, né? Você tem uma criança com cognitivo preservado, e as pessoas, às vezes, tratando como se fosse, né, assim... Exatamente. Não conversando, não dando atenção, deixando quieto sem conversar.
E como as coisas, né, como muda. Porque às vezes ele não consegue falar, mas ele entende o que você está falando. E na paralisia também, a comunicação alternativa, que não os fonos normalmente trabalham mais, mas o fisioterapeuta também trabalha, né? Eu acho que pode ser muito bem associado entre o fono e o fisioterapeuta. Isso, os dois, né? Porque o olhar vai trabalhar, tem até fisioterapia que trabalha especificamente essa questão do olhar, né? Das atividades e que é muito importante para o autista também, para ele conseguir olhar, identificar, né? Levar o olhar, né? Para o lugar certo. Mas a comunicação alternativa é um divisor de águas para essas crianças, né? Tanto para os autistas não vocais, não verbais, né? Que cada hora chamam de um jeito, mas que não conseguem expressar exatamente o que querem, mas para paralisia cerebral, que às vezes é um problema motor, ele não vai falar. Pode ter uma disartria, né? Isso. Essa disartria, ela vai atrapalhar, então ele vai precisar, às vezes, de um mediador na escola. E também tem essa questão de adaptação na escola, né? Que a gente pode até entrar num adendo, que eles sofrem muito durante esse processo, porque, assim, eles entendem tudo que está acontecendo, eles estão ali naquele ambiente escolar com várias crianças que não são iguais a eles são únicos ali e não são tratados ou vistos da mesma forma, né? E as pessoas não facilitam as coisas para eles, né? Tá todo mundo brincando, correndo e ele sentado. E aí não tem ninguém que pegue e faça isso. A gente tem, graças a Deus, visto exemplos muito bacanas disso acontecendo, né? Há pouco tempo, um professor de educação física fez o circuito que todas as crianças estavam fazendo com uma criança com paralisia cerebral. E foi muito bonito, porque o menino ficou em pé, né? E passou por todo o circuito, até fez cambalhota, um negócio assim. E, às vezes, mesmo uma coisa simples, às vezes uma criança com TDAH, que tem uma apraxia, alguma questão sensorial, e tem dificuldade em fazer as coisas, as pessoas precisam ficar atentos para essa dificuldade e incluir. E faz toda a diferença na vida da criança, né? Assim, a criança se sente... assim, amada, né? Assim, respeitada, né? Não é tudo que... em escola é muito comum as pessoas que quando falam assim, vamos para a escola, vai socializar, nem sempre. Vai fazer atividade com as outras crianças, nem sempre, motora. Se ele tiver uma apraxia, vai ser uma perda todo dia, né? Imagina você não conseguir fazer, todo mundo faz, você não consegue. Então, assim, eu acho que uma sensibilidade de todos os professores, inclusive do professor de educação física, que às vezes a gente não tem fisioterapeuta na escola, na grande maioria das vezes. Mas acho que 99% das vezes a gente não tem. Mas o professor de educação física, que só joga vôlei, não sei o quê, às vezes as crianças não têm praxis motora para isso, tem que fazer coisas adaptadas para que todos façam. Eu tive uma experiência uma vez lá na igreja, na segunda igreja batista, eles tinham, não sei nem se ainda tem, eles tinham uma sala e as crianças com alguma deficiência ficavam naquela sala. E eu estava trabalhando lá num dia na sala. E chegou uma criança com paralisia cerebral. E ele não podia fazer nada que as outras crianças estavam fazendo. E a gente fez corrida de saco sentado. Então, eu fiquei com ele na minha frente, arrastando assim de bunda, corrida de saco, com ele, e mais algumas crianças com saco e todo mundo. Gente, a criança... E isso, imagina a felicidade dela, criança, ela tá ali. Ela é uma criança, então, assim, olhar... Ela quer fazer igual aos outros, né? Então, as pessoas precisam entender. Ele não está só ali para ficar sentado, para a gente tomar conta. Tem que trazer. Ele não passava no túnel. Aí, o que a gente vai fazer? Aí, a gente tinha uns sacos, que é até lá da Sete Sentidos, lá de Recife, que fazem um material sensorial maravilhoso. Até colocar aqui o Instagram deles, porque realmente é muito boa qualidade. Mas eles não tinha nada que ele conseguisse fazer, sabe? Junto com as outras crianças. Aí a gente usou aqueles sacos e fez essa corrida de saco e foi muito legal. Muito interessante. E outra coisa, assim, que o fisioterapeuta... A espasticidade foi lá em cima, né? Porque nessa hora não era terapia. Alterações na espasticidade, muita felicidade, o frio, muita coisa externa pode alterar a espasticidade, né? Para mais. Mas... uma coisa, assim, que eu acho legal também do fisioterapeuta é ele dar algumas orientações na escola de postura, posicionamento, adaptabilidade. Tem muita adaptabilidade hoje nova que pode ser implementada para essa criança ter uma qualidade de vida melhor na escola. E, assim, às vezes nem... Porque, assim, a gente para e pensa, a órtese é caro, algumas... órteses mais específicas, né, mais modernas, são muito caras. Mas hoje, se a gente for
pesquisar a fundo, né, ver melhor, procurar. Tem algumas que são feitas mais em conta. Então, tive um curso esses dias também, até com a Rose. Ela falou um pouco sobre isso, essas adaptabilidades que são feitas com garrafa PET, que dá ali para criança. Tem uma assim que é uma gambiarra, assim, eles fazem mais ou menos isso. Mas assim, auxilia a criança no comer, entendeu? Então, se a gente for pesquisar... Dá independência, né? Independência. A criança, assim, toda feliz comendo sozinha, assim, é uma coisa, assim, que é gratificante. Você dá funcionalidade à criança. Então, tem muita coisa interessante, assim, pra gente... Acho que uma das profissões mais criativas é o fisioterapeuta. E é de fisioterapia. As pessoas ficam falando, os artistas, tal, você não conhece um fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que dar nó em pingo d'água. E não é só na área de motora, né? Na época que eu era fisioterapeuta, eu atuava como fisioterapeuta, eu trabalhava em terapia intensiva e a gente tinha que fazer... terapia intensiva também, porque não tinha, né, era um hospital público com pouco dinheiro. Então, assim, a gente tem que sempre adaptando, né, e fazendo as coisas acontecerem, mas tendo uma boa base de anatomia, de fisiologia, entendendo como as coisas funcionam, você vai tendo as ideias, né? Com certeza. E ver o momento que é de terapia, e esse, por exemplo, da corrida de saco, que o menino ficou espástico pra caramba, ele já tem uma espasticidade grande, ele ficou cheio, mas piorou o tono, mas era um momento único ali na igreja, que ele foi contra os meninos. Fez o dia dele, né? Fez, valeu. Agora, se ele dormiu à noite, eu não sei. Aí eu não sei, como foi a noite da mãe, eu não sei. Mas foi um momento, foi uma experiência muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente sobre... Já deu pra ver que você é apaixonada pela fisio, né? O olhinho brilha, né, na minha. Então é isso. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Pela oportunidade de estar aqui. Então, gente, assim, a fisioterapia tem um papel fundamental, não só na criança com paralisia cerebral, mas nas crianças autistas, crianças com transtorno de processamento sensorial. A gente precisa entender que numa alteração, né, numa alteração do desenvolvimento infantil, todas as etapas podem estar comprometidas e, às vezes, acaba sendo negligenciado a questão motora. E aí, quando chega lá na hora de alfabetizar, que você vê que a criança não pega no lápis e ela não pega não é porque ela não quer, às vezes ela não tem força, às vezes o tônus muscular está ruim, às vezes a apraxia não vem sendo trabalhada desde, né, de bem novinho. Então, assim, a importância do fisioterapeuta, né, junto com... certeza, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce. E fisioterapeuta não é só para depois de diagnóstico feito. Sim. Né? Bom seria se a gente tivesse toda criança pequena será avaliada por um fisioterapeuta. Porque a gente ia identificar algumas coisas bem no início e, às vezes, com sugestões conseguiria resolver. Com certeza. Não é isso? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. E até a próxima.